Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. E olha o que acabou de chegar aqui pra mim, o FMS Ranger V2. Essa aqui é a versão de 1,20 m, existem 3 versões desse avião. Tem o de 850 mm, esse de 1220 e tem o de 1800 mm, né? Então esse aqui é o do meio. Esse aqui é no modelo treinador, focado para ser o seu primeiro, né? Um avião para você aprender a voar, que não é exatamente o meu caso, porém eu quero fazer um projeto e essas características de voo estável vão ser muito bem-vindas. Então ele vem bem desmontado. Essa versão aqui que eu comprei é a versão PNP, ou Plug and Play. E o que isso significa? Significa que vem basicamente só o avião para que eu coloque o receptor do rádio que eu já tenho. Então ele acaba se tornando um pouco mais barato do que vir a versão pronta para voar, que vem com tudo. Como eu já tenho muita coisa desse tipo, não faz sentido para mim, nesse momento, pagar a mais para ter mais um rádio, mais um carregador, mais uma bateria. Na verdade, a bateria até seria bem-vinda. Porém, eu acabei optando pela versão Plug and Play. Então, o que exatamente veio nessa caixa? Veio uma fuselagem dividida em duas partes, né? A asa também dividida em duas partes, uma asa de cerca de 1,20 m, conforme diz o nome dele, trem de pouso, estabilizador horizontal e uma vareta de carbono que é a longarina principal da asa. E um manual também, né? Um manual, digamos, bem grosso aí. Peças diversas, né? Um cabo USB que ele conecta no giroscópio, né? Esse avião aqui ele tem um giroscópio reflex V3, que inclusive você consegue programar algumas funções dele, né? Você consegue ajustar alguns parâmetros. Então, para isso tem esse cabo USB e um pacotinho de peças diversas e parafusos para a montagem desse aeromodelo. O que eu posso dizer para vocês? A princípio, de primeira impressão, pegando ele, tirando da caixa aqui, a qualidade me impressionou, né? Eu acho que eu nunca tive um aeromodelo desses comprados prontos, assim, de marca grande, né? De modelo grande, que não seja brinquedo. E assim, de cara, a qualidade me impressiona. Ele é muito firme, muito rígido e não é aquele isopor frágil, né, que a gente imagina. E assim, tudo nele é muito robusto, muito bem construído. Então eu vou montar ele aqui para vocês e assim que estiver pronto a gente volta aqui. Então galerinha, agora ele já está montado. Vocês podem ver que ele ficou bem grande perto da minha mão, para comparar o tamanho dele. E aqui do lado eu coloquei aquele aeromodelo que eu já fiz um review aqui no canal. Inclusive vou deixar aqui no card para vocês, que é o F949S, que eu acho que é um bom aviãozinho para quem quiser mesmo começar, que nunca teve nenhum contato com aeromodelismo. Esse carinha aqui eu acho bem legal, né? Bem fácil de pilotar. E perto dele ficou gigantesco, né? Ele não é difícil de montar, ele é bem tranquilo. Eventualmente tem um parafusinho ou outro que é meio chatinho de colocar, mas o resto foi tudo muito fácil. O manual explica bem, tem vários idiomas ali, né? Aqui vai a bateria dele, né, nessa parte. Tirar as asas dele é muito fácil. Aqui esses tirantes você puxa ele para frente, né? Ele sai, ó, aqui fica solto. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E soltando esses pinos aqui de cima dele, você tira o pino. Com isso você tem acesso à parte interna dele, né, e para poder transportar ele de uma forma mais compacta, vamos dizer assim. Ainda não coloquei o receptor do meu rádio aqui ainda, por isso vocês vão ver esses fios soltos. Eu acho que eu vou fazer isso agora, inclusive. Então aqui eu estou com o receptor R12F, ele é um receptor de 12 canais, na verdade não precisa tudo isso para esse avião aqui. Se não me engano, o mínimo para ele seria um receptor de 6 canais, ou 5, né? Porque você precisa ter os 4 canais de voo normais, né? Aileron, profundor e leme e motor, e mais um canal livre com um seletor de 3 posições para o giroscópio, né? Que ele vai ter 3 modos ali. Então que você precisa ter um rádio que tenha pelo menos uma chavinha desse tipo aqui, ó. Tá numa posição, 2 e 3, para poder operar o sistema de estabilização dele.
Então, galerinha, a gente está aqui voando com o FMS Ranger, numa condição talvez não tão ideal, né, que está ventando bastante. Porém, por ser um avião relativamente grande, né, ele é um avião de 1,20 m de envergadura, ele está conseguindo aguentar bem. Eu estou voando por causa do vento no modo estabilizado, então não esperem nenhuma manobra muito radical. O ponto que eu posso dizer para vocês, é um avião muito fácil de pilotar, mais fácil até que aqueles aviões pequenos da WL Toys que eu trago geralmente no canal, por causa, principalmente pelo tamanho, né? O fato que aviões maiores têm uma estabilidade, sofrem menos com turbulência do que os aviõezinhos pequenos. Enfrentam muito melhor o vento. O que eu mais trago de destaque para vocês é a facilidade com que isso aqui voa, né? Eu estou voando com cerca de 40%, no máximo 50% de motor, raramente 50%, geralmente 35%, 40%. E ele está perfeitamente estável, né? Estou fazendo curvas combinadas com leme e aileron. E é um avião que voa muito bonito, né? Tem uma presença muito boa no céu, porque ele é grande, bem silencioso, inclusive. E vocês podem ver que eu estou voando num campinho, né? Não é uma pista de aeromodelismo nem nada. Ele tem uma agilidade boa o suficiente para fazer as manobras dentro de um campinho de futebol. Vou trazer ele mais baixo, vou tentar fazer uns pousos aqui para vocês. Vou trazer ele. Epa, fiquei muito perto muito perto do fim do campo ali. Vou dar uma acelerada. Vou trazer ele para pouso de novo. Dessa vez um pouco mais lento. Como vocês podem ver, é um avião muito fácil de pousar. Um avião extremamente estável. E eu diria que sim, mesmo sendo um avião relativamente caro e grande, eu acho que perfeitamente uma pessoa que nunca voou um avião pode ter isso aqui como primeiro aeromodelo. A questão que eu traria como pré-requisito, talvez, é praticar um pouco no simulador. Mas isso vale basicamente para qualquer aeromodelo, qualquer modelo que você queira eventualmente experimentar pela primeira vez. É interessante ter essa noção do que faz cada botão, né? Como que a orientação dele funciona, principalmente quando ele está de frente para você. E é isso, galerinha. Então, galerinha, agora fazendo um pequeno resumo das características de voo do FMS Ranger. Na verdade, eu fiz mais alguns voos além desse que vocês acabaram de ver, só que por uma infelicidade, a câmera acabou ficando montada numa posição muito baixa e não ficou bom o enquadramento. Então, nesses outros voos eu testei os outros modos de pilotagem, né? I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic, go! Logo eu pretendo trazer mais voos desse aeromodelo. A única questão que acaba complicando um pouco a situação, pelo menos para mim, na verdade, uma das vantagens dele, que é o fato de ser um aeromodelo grande, né, como vocês podem ver perto de outros modelinhos ali, é a questão logística, né? Isso aqui é grande, né, eventualmente não é tanto o problema de colocar no carro e levar nos lugares, mas precisa ter um campo relativamente aberto para que eu consiga, né, tenha confiança de voar com uma aeronave desse tamanho aqui. Isso aqui já começa
entrar em outros patamares de legislação. Tem umas questões um pouco mais complexas relacionadas a voar um aeromodelo desse, tem que ser em locais específicos, né? Em situações específicas que não necessariamente são tão fáceis de atender quanto, por exemplo, para voar uma coisinha desse tamanho aqui, né? Se enquadra em uma outra categoria de aeronave. O avião é extremamente fácil, muito tranquilo de se pilotar, mas para você voar ele em condições de acordo com a legalidade, não é uma coisa tão simples, beleza? Então eu estou com ele ligado aqui, eu vou mostrar algumas características. Eu programei aqui nessa chavinha, no switch A, os modos de voo. Então aqui no modo puxado tudo para trás, eu estou no modo estabilizado, que é aquela característica de você larga o stick, ele tende a nivelar sozinho, um modo que busca a estabilidade, né? Então ele sempre vai tentar voar mais reto possível, né? Perceba que ele fica abaixado enquanto essa asa estiver inclinada para baixo, e esse aqui fica levantado enquanto a asa está inclinada para cima. Isso tudo para manter um voo nivelado. Então esse é o modo estabilizado. Ele também vai ter um limite de ângulo máximo que ele consegue inclinar, então você não consegue voar de dorso, por exemplo, fazer uma manobra, um loop, fazer um roll, né? Que você vira o avião inteiro. Então ele vai limitar um pouco o ângulo máximo para cima, para baixo, para os lados. É um voo mais amigável, tá? Mas limita um pouco as coisas que você consegue fazer com ele. Nesse modo tudo para cima, a gente está no modo que eu coloquei como auxiliar, né? Um modo que ele vai compensar o vento. Então a gente ainda tem giroscópio, mantendo a estabilidade, né? Percebam que ele está fazendo coisinha lá, fazendo barulhinho. Só que se eu mantiver estável em um ângulo, perceba que a superfície de comando, né, o aileron, não está mexendo, mas assim que você mexe com o avião, ele tenta estabilizar. Esse é o modo que eu achei que é o meu preferido de voar com ele. É o modo que te dá a total liberdade de pilotar o avião, só que ele compensa a turbulência. Então ele mantém um voo liso, né, um voo macio, tranquilo, previsível, só que você consegue aprender a fazer manobras e tudo mais. E aqui colocando o switch no meio, você vai ver que está no modo normal. No modo normal, ele funciona como um aeromodelo, como eles sempre foram, né? No tempo dos maias e astecas, né? Você não tem assistência eletrônica nenhuma mantendo a estabilidade. Por se tratar de um avião asa alta, basicamente uma réplica de um Cessna 150, relativamente grande, estável e tudo mais, esse modo normal é perfeitamente tranquilo de se usar. Vocês estão escutando um grito agora, né? Percebam que ele fica apitando. Isso aqui na verdade não é uma coisa que vem com ele, foi uma coisa que eu instalei por conta. A partir de mais ou menos 1 minuto sem eu mexer com ele, principalmente, ou melhor, especificamente sem mexer no leme, né, no comando do leme aqui, ele começa a contar esse tempo e começa a fazer esse barulho. Depois de algum tempo, ele vai aumentando a frequência desse barulho, né, o número de bips por minuto, até que ele ativa o alarme totalmente. Esse alarme é para você encontrar essa aeronave caso ela vá cair longe, né? Você perca o controle dela e vai parar no meio do canavial, no meio do mato. Então é uma forma de você não perder para sempre. Perceba que agora começou essa musiquinha. Agora nem que eu mexa aqui, ele não vai parar de gritar. Ele só vai parar de gritar a hora que eu chegar e efetivamente desconectar a bateria. Pronto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o grande FMS Ranger, talvez um dos aviões mais fáceis de se pilotar no mundo, pelo menos de aeromodelos. E se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!